Então, bem-vindos à nossa aula 5 de projeto e análise de algoritmos. Hoje a gente vai ver algoritmos recursivos e, como exemplo, a gente vai tomar a torre de Hanoi. Ok? Então, aqui é o sumário. A gente vai ver um pouco, lembrar do que já foi visto nas aulas passadas. Depois a gente vai para algoritmos recursivos e aqui a gente vai focar no problema da torre de Hanoi. Tudo bem? Claro, a gente vai ver a ideia do algoritmo, o algoritmo e também a gente vai fazer a análise do tempo. Então aqui seria uma outra forma de você fazer a análise de tempo de um algoritmo recursivo. Tudo bem? Então a gente vai ver isso aqui, né? Porque a gente viu o do Insertion Sort que ele é interativo. Então, em aulas passadas, a gente viu correção de algoritmos iterativos, a gente viu que é invariante de laço, e tomou como exemplo o Insertion Sort para demonstração de que a correção dele vai ser feita em cima de invariante de laço, tudo bem? Depois a gente viu complexidade de tempo e espaço, que são 3, né? Pior caso, melhor caso e caso médio. E a gente, como exemplo, tomou também o Insertion Sort, que no melhor caso a gente calculou, que é essa função. No pior caso, deixei como exercício para você obter essa função aqui. E na aula passada, né, a gente viu o crescimento de funções notação O, ômega e θ. Acho que não foi na aula passada, não. Acho que foi na aula passada mesmo. Então, na aula de hoje, a gente vai ver algoritmos recursivos. Eu sei que a gente já viu e sabe o que é um algoritmo recursivo, né? Basicamente é um algoritmo que ele chama ele mesmo, ok? Claro, essa seria a nossa recursão direta, né? Existe a indireta também. A recursão indireta seria, por exemplo, né? Você tem um algoritmo que chama outro e esse outro chama esse primeiro, entendeu? Então seria uma recursão indireta. Mas aqui a gente vai trabalhar com o que a gente já sabe. Então a gente vai tentar mudar um pouco essa ideia de que a gente tem lá no começo, né? Ou seja, quando a gente pega um certo algoritmo recursivo, aí o que é que normalmente acontece, né? O aluno vai chamar recursivamente para cá, e depois chama de novo para cá, de novo para cá, de novo para cá, até chegar no seu caso base, aí para você ter mais ou menos essa visualização do que está acontecendo de absolutamente tudo, né? Então aqui a gente vai um pouco frear, né? Frear no sentido de que na primeira vez que ele chamar recursivamente, então a gente já vai tomar o que ele faz, entendeu? O que é que ele faz nessa chamada aqui recursiva. Então eu não vou mais ficar pegando recursivamente até chegar no caso base. Então, primeira vez que ele chamar recursivamente, o que é que meu algoritmo faz? Ele faz isso, então pronto, ele vai fazer isso daqui. Então eu já vou partir daqui, entendeu? Seria uma visualização, vamos dizer assim, dos níveis mais altos, entendeu? Então, nível baixo aqui você considera que seria o seu caso base, por exemplo, tá? Então, qual é o problema, né? A gente tem que saber qual é o problema. O problema da torre de Hanoi. Então, essa figura que eu peguei lá da Wikipédia, né? Aqui dá pra gente ver direitinho, né? Então, aqui você tem uma base, né, de madeira. Você tem 3 pinos, né? Você tem 3 pinos aqui. E você tem os discos também aqui que tem tamanhos diferentes, ok? Então, o jogo aqui é o seguinte, né? O seu objetivo aqui desse jogo é colocar os discos do pino esquerdo, ou seja, esses discos todos que estão aqui, né? Você vai colocar no pino direito, ok? Que é esse aqui que está aqui, ó. Então você começa com todos os pinos aqui, depois você vai colocar aqui nesse terceiro pino, tudo bem? Só que tem que obedecer 2 regras, né? A primeira regra é que você só pode mover um disco de cada vez, ou seja, você não pode pegar absolutamente todos os discos de uma vez e simplesmente colocar lá no pino que está mais à direita, tudo bem? E outra coisa também é que um disco não pode ficar em cima de outro menor do que ele, ok? Então, se você
tirar um disco, de um certo pino, você só pode colocar em um dos outros pinos, né? De modo que, que o pino que você vai colocar lá ali em cima, né? O disco que ele vai ficar em cima não pode ser menor, tudo bem? Ou seja, você só vai poder colocar em cima de maior. Por exemplo, se você pegar esse primeiro disco aqui que está aqui em cima, né? Eu vou tirar só ele, tá? Aí vou e coloco lá no pino direito. Tudo bem? Aí o segundo, quando eu for tirar, eu não posso colocar lá no pino direito porque ele tem um menor que ele. Tudo bem? Ou seja, a única opção aqui no caso para o segundo disco vai ser colocar no pino central. Tudo bem? E claro, né, você faz isso, você tem esse objetivo. Só que eu vou pedir, eu vou um pouco mais além do que essas regras aqui. Eu vou ainda acrescentar uma terceira regra aqui. E essa terceira regra é a seguinte: você tem que fazer o menor número de movimentos possíveis. Ou seja, aqui mover, no caso, você pode pensar que é simplesmente mover um disco, tudo bem? Então, esses movimentos que você faz de discos tem que ser o menor possível. Ok? Então, eu quero que vocês pensem como é que vocês vão fazer aí, tá? Eu vou tirar aqui essa figura e vou colocar outra aqui para um caso mais simples, né? Porque aqui tem vários discos, né? Então, eu vou pegar um aqui. Aqui é o meu desenho, tá, gente? Então, suponha que você só tem 3 discos só. Ok? Você tem 3 discos e você quer pegar esses discos que estão lá no pino A, né? Aqui é o meu que está mais à minha esquerda. E eu vou colocar no C, tá? E tem que seguir aquelas duas regras lá. Um disco de cada vez, tá? E um disco não pode ficar em cima de outro menor do que ele. Tá? E mais, né? Você tem que fazer no menor número de movimentos possíveis. Então pense aí como é que você vai fazer isso aí, tá? Tirando dúvida aqui do Eliakim, né? Hoje era para ser divisão e conquista, algoritmo médio e sorte. Só que a aula passada a gente não teve, entendeu? Então a gente tem que dar um shift, tá, Eliakim? Eu sigo com o plano de aula, né? Tipo assim, se você atrasar, você vai atrasar mesmo, né? Aí a gente vai fazer essa aula, né? Que seria o do divisão e conquista no sábado, tá? Eu vou gravar e vou mandar para vocês, tá? Não vai ser síncrono como hoje não, tá? Vai ser assíncrono. Ok, então qual é o menor número de movimentos aí que você vai ter aí? 7. Quais são os movimentos? Estão olhando lá na internet, é? Nope, né? Não tá olhando na internet não, né? Quais são os movimentos, vai? Digam mesmo. O pessoal que tá dizendo que é 7 movimentos, fala aí quais são os movimentos. Sim, eu quero saber quais os movimentos. Eu vou mover aqui do A pro B, do B pro C, do C pro D, o que é? Desculpa, não sei. Então eu vou mover de A para C. E agora? Pera ainda, A pro C, tá aqui. A pro C, depois o A pro B. Eu já tô gravando a aula assim, viu? O A pro B, depois o C pro B. Depois o A pro C. Confiram aí, tá? A pro C, depois o B pro A. Depois o B pro C. B pro C, depois o A pro C, né?
o A para o C. Esse aqui é o menor número de movimentos mesmo possível? O que é que vocês me dizem? Será que não tem com 6 movimentos? Por que não tem com 6 movimentos? Alguém sabe responder por que não tem menos? Então, meio que pensando nessa quantidade mínima que você vai ter, né, lá de discos, né? Você pode bolar um algoritmo, né? Mas você não pode só dizer que pelas restrições, né? Não, se você pelas restrições a gente tem. Você tem que argumentar em cima delas mesmo, mas só que tem que. Não é. Assim, o motivo principal não é unicamente esse, né? Exatamente, você tem que argumentar pelo número de discos e pelo número de pinos. Que no caso são 3, né? Então vamos lá tentar aqui ter uma ideia aqui, né? Para chegar nesse menor número de movimentos possíveis, né? Então é evidente que quando você tem 3 discos fica mais fácil, né? Mas quando são N, entendeu? Quando são N discos, e aí como é que fica, entendeu? Então a gente pode pensar aqui, ó, no seguinte, ó. Eu vou copiar isso aqui, né? Aí, disso aqui a gente vai tirar o nosso pensamento recursivo, tá? Porque assim a gente vai pensar um pouco mais, vamos dizer assim, alto nível, né? Alto nível no sentido de que a gente não vai se preocupar em ficar recalculando as coisas, entendeu? Até chegar num caso base, né? Então aqui, ó, eu vou supor que você tem uma opção de discos aqui, ok? Aí você tem aqui. Você tem um bocado aqui, tá? Um bocado aqui no sentido de ser N, né? Você vai ter N discos aqui, ok? Então você vai ter N discos. Aqui tá meio todo que eu fiz, né? Mas deixa eu fazer aqui de novo, vai. Então aqui você tem N, né? N discos. Então aqui, ó, quando a gente vai pensar recursivamente, preste atenção. Quando a gente vai pensar recursivamente, basta a gente pensar em um passo de que ele é totalmente verdadeiro. Tudo bem? Então, de modo geral, esse passo ele está no começo ou então no final, tá? Pode ser que ele esteja lá no meio também, mas se a gente fizer essas verificações, entendeu? De lá do início e do final, às vezes é bem interessante, né? Aí como eu quero o menor número de movimentos, preste atenção. Eu quero o menor número de movimentos possíveis aqui. Então eu vou começar analisando o disco 1, ou seja, eu vou lá para o começo, né? Vamos dizer assim, o primeiro cara que eu pego é esse daqui, né? Eu tenho certeza de para onde ele vai aqui? Será que ele vai para o B ou para o C? Eu tenho essa certeza? Não, né? Eu não tenho nenhuma certeza, né? Eu quero o menor número de movimentos possíveis. Aqui eu estou vendo duas opções para ele, né? Ele pode vir tanto para o pino B quanto lá para o C, tudo bem? Só que de fato eu não sei qual é o que ele vai, entendeu? Nesse exato momento não está claro. Então, ó, você tem que pensar em um passo simples e que seja verdadeiro. Então esse aqui não é um passo simples não, tá? Então vamos lá para o outro extremo que seria o final, tudo bem? Então o final, você pega o disco, né? Esse disco aqui, ó. Lembrando que a gente quer mover discos, então nada melhor do que fazer análise em cima desses movimentos. Esse disco é o maior que eu tenho aqui, né? O grandão, né? Qual é o menor número de movimentos que ele pode fazer? Você sabe qual é?
é evidentemente de que ele está no pino A, ele vai ter que estar uma hora lá no pino C. Tudo bem? Então, para fazer o menor número de movimentos nele, eu tenho que pegar ele, ó, e colocar diretamente no C. Você concorda comigo? Ou seja, esse disco maior, o menor número de movimentos dele é 1, que é ele ir diretamente para o C. Você concorda comigo ou não? Então, pronto. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar ele, ok? A gente vai pegar ele e vai pensar recursivamente os outros, ou seja, os n-1 outros discos, ok? Então, o que é que é para acontecer aqui, para você pegar? Qual é a configuração de que você tem que ter quando você for mover ele, por exemplo? Tudo bem? Então quando eu for mover ele, eu sei que os outros, né, os n-1 tem que estar aqui, ok? E ele tem que estar aqui no A sozinho, e eu vou ter que passar ele lá para o C e não pode ter nenhum outro disco aqui, ou seja, tem que estar todo mundo lá no C. Tudo bem? Então, para ter essa configuração, eu vou colocar aqui do lado, tá? Deixa eu ver se dá aqui, né? Pronto, ó, para ter essa configuração, eu vou pegar ele, né? Deixa eu ver se dá para pegar ele aqui sozinho aqui. Pronto, coloquei ele aqui, ó. Os meus outros discos, eles vão estar aqui. Não, no B, desculpa, né? Eu vou estar no B. Deixa eu só trocar aqui o pino aqui, né? Acho que vocês vão entender o que é que eu estou fazendo aqui. Aqui não vai ter nada. Opa. Deixa eu... Só um minuto, pessoal. Aí. Pronto. Deixa eu pegar aqui, né? Aí o A, ele não vai ter mais ninguém, né? Vão estar todo mundo aqui no B. Ok? Então, para passar, né? Desse modo aqui, deixa eu só subir aqui. Então, ó, para fazer essa passagem, né, desse disco grandão, né, ó, ele estava aqui, ó. Ok, ele estava aqui, ó. Aí, para passar para o C, todos os outros têm que estar aqui. Você concorda comigo? Ok. Aí é o seguinte, daqui é que vem o pensamento recursivo que eu quero que você tenha, que é o seguinte, é a seguinte pergunta, né? Ok, você colocou, professor, n-1 discos aqui no pino B, não colocou? Coloquei. Como é que você fez isso? Recursivamente. Tudo bem? Basicamente é isso. O que é que meu algoritmo vai fazer? Ele vai transferir uma certa quantidade de discos, ok? Obedecendo aquelas duas regras. Aí você vai ter 3 pinos, então, ou seja, ele vai pegar uma certa quantidade de discos que está em um pino e você vai colocar no outro, ok? É evidente que essa quantidade de discos, inicialmente, ela vai estar no A, ok? E eu vou querer colocar no C. Mas você concorda comigo que é o mesmo problema de você pegar esses n-1 aqui, né, que estavam aqui no A, e colocar no B? Você tem 3 pinos ainda, e esse pino grandão aqui, né, você pode desconsiderar ele, porque simplesmente qualquer um desses discos aqui podem ficar em cima dele. Ou seja, você pode mexer com os outros do jeito que você quiser e deixar ele quieto aqui. Ok? Então você pode chamar recursivamente, né, o seu problema para ele resolver isso, né? Eu não sei como é que vão se dar esses movimentos, mas eu sei que dá para eu resolver isso recursivamente. Depois que eu resolver isso recursivamente, eu vou pegar o meu pino maior, o meu disco maior, desculpa, e vou colocar lá no meu pino C. Ok? Aí depois que eu fizer isso, né, qual a configuração que eu vou ter? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar aqui.
ok? Aí, depois que eu fizer isso, né, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esses N-1 discos aqui que estão no B e vou ter que colocar no C, tudo bem? Aí, ora, presta atenção, se eu chamei o meu algoritmo recursivamente, ele colocou esses N-1 discos aqui com a menor quantidade de movimentos possíveis. Aí depois eu fiz o menor número de movimentos possíveis para esse pino aqui, que é o grandão. Peguei ele e movi ele lá para o C. Depois peguei de novo o meu algoritmo lá para pegar esses N-1 discos aqui do B e depois colocar no C, recursivamente, de novo utilizando o menor número de movimentos. Ok? Então é evidente de que no total lá eu vou ter o menor número de movimentos possíveis. Tudo bem? Então, chama recursivamente, você vai ter o menor número de movimentos possíveis de N-1 para o B. Depois você faz um movimento do A para o C. Depois você pega esses N-1s que estão lá no B e coloca lá no C também de modo recursivo, com o menor número de movimentos também, tá? Então, no total, você vai ter o menor número de movimentos possíveis aí nesse caso. Tudo bem? Claro, aqui a gente ainda está com esse pensamento recursivo, mas a gente vai calcular de fato quanto é esse valor, tá, gente? Tá claro até aqui, pessoal? Ok, então disso daqui a gente vai para o nosso algoritmo, tudo bem? Qual é o nosso algoritmo? Ele é um algoritmo recursivo, tá? Então, como é que a gente faz o nosso algoritmo recursivo? Então, vou voltar lá para vou voltar lá para os slides, tá? Então, aqui você vai fazer o seguinte, né? Aqui você tem um Hanoi, que eu estou chamando esse meu algoritmo de Hanoi. Você tem N, que seria os N primeiros discos que você vai querer mover, ok? Aí você tem o pino A, B e o C. Você tem que colocar esses N discos que estão no A lá no pino C, tudo bem? Então, aqui a sua entrada N é o número de discos no pino A, que é esse primeiro pino que está aparecendo aqui. E você tem que o A e o B e o C, eles são 3 pinos, entendeu? A sua saída, então, o seu objetivo é você informar, né, os movimentos, ou seja, eu vou ter que falar, né, quem é que vai para onde, né, qual o disco que eu vou pegar de tal pino e ele vai para onde, tudo bem? Então você tem que informar os movimentos para colocar os N discos, né, desse primeiro pino aqui, que é o A, para o pino C, tudo bem? Então aqui, no caso, a gente está indo um pouco mais além. A gente está pegando o menor número de movimentos, ou seja, a gente vai ter que informar o menor número de movimentos seguindo aquelas duas regras. Ok? Então, é evidente que a gente está em um algoritmo recursivo. Primeira coisa que tem que ser feito é o caso base. O caso base é quando o n é igual a 1, ou seja, se o n for igual a 1, você só tem um disco. E é evidente de que o menor número de movimentos que você vai fazer aqui, no caso, é um também que é simplesmente mover o disco do pino A para o pino C, tudo bem? Então você vai mover de A para C. Você vai mover direto, você vai fazer isso aqui direto, tá? Depois o que é que você tem que fazer? Se isso não acontece, aí você vai ter que ir para aquela ideia recursiva, né? Qual é a primeira ideia recursiva? Você vai pegar os N-1 discos que estão no A e vai colocar no C, ou seja, você vai chamar o Hanoi de N-1, porque você só vai considerar os N-1s, né? Discos que estão lá nesse pino aqui, que é o primeiro, que é o A. Aí você vai ter que colocar no C, ou seja, o pino que tem que ficar aqui por último é o C. Você veja que basicamente eu troquei, né, o C pelo B. Tudo bem? Então você bota os N-1 discos lá no pino C. Você está no A e você coloca no C. Depois o que é que você faz, né? Você está naquela configuração de que você tem um grandão no A, os N-1 no B. Aí você tem que fazer o movimento do disco grandão, ou seja, ele vai do A para o C. Okay? Depois que você fizer isso, aí você tem que pegar todos os que estão lá no pino C
no B, para colocar no C, tudo bem? Então você vai chamar o Hanoi de N-1, discos que estão no C, e vai colocar, não, desculpa, no B para colocar no C. Então você vai pegar os N-1 discos que estão lá no B para colocar no C. Ok? Então esse aqui é o nosso algoritmo, tá? Tá claro, pessoal, até agora? Tá claro aqui a ideia do funcionamento do nosso algoritmo? Ok, explicar o senão de novo, né? Deixa eu voltar aqui para nossa figura, não? Então, ó, aqui na nossa figura, a gente tem que ter essa configuração aqui, ó, certo? Tudo bem? Porque a gente quer fazer o movimento desse pino maior para o C. Só que para fazer esse movimento, eu tenho que colocar esses N-1 discos aqui no B. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Eu vou chamar o Hanoi, né? Eu vou chamar o Hanoi. Aí dos N-1 discos que estão em qual pino? Eles estavam aqui no pino A, tá? Então eu vou colocar aqui o A. E eles têm que ir para qual pino? Para o pino B. Então eu vou colocar B aqui no final e o C ele vai ficar aqui. Tudo bem? Depois que eles estiverem aqui, né? Lá no B, é que eu vou poder fazer o movimento desse grandão aqui. Ok? Então você vai fazer o movimento do A para o C. Tudo bem? Aí quando o grandão estiver aqui, ó, você vai deixar ele aqui. Aí você tem que pegar esses N-1 discos que estão aqui no B para o C. Ou seja, você vai ter que pegar o... Opa, peraí. Você vai ter que pegar o Hanoi, né? Hanoi de N-1 de novo, só que está no B. Aí você bota o B aqui. E eles têm que ir para o C. Tá? Aí o A fica aqui. Tudo bem? Aí foi exatamente isso que eu fiz. Tá claro, Daniel? Ok. Posso continuar, então? Ok, então esse aqui é o nosso algoritmo, né? Então esse aqui é o nosso algoritmo. Então esse problema aqui, ele é muito bom para a gente pensar nesse pensamento recursivo, tudo bem? Então, como é que você vai fazer, né? A partir desse momento para você ter a ideia para um algoritmo recursivo, né? Basicamente, você vai ver lá para o seu problema, aí você vai procurar um passo que seja simples, tudo bem? De se resolver. Normalmente está no começo ou no final de algum certo objeto que você está trabalhando. Aqui no caso, o nosso objeto seria essa pilha que você tem de discos, ok? Então a gente fez a nossa análise para o disco que está lá no início, ou seja, para o menor disco, e a gente não tinha conclusão de absolutamente nada. Entendeu? Mas o disco maior, que é o que está lá no final, né? A gente viu que ele, para ter o menor número de movimentos dele, a gente vai mover ele simplesmente do A para o C e não há como você falar que isso está errado, entendeu? Então, para fazer esse movimento dele do A para o C, todos os outros discos têm que estar no B. Aí como é que você vai tirar esses N-1 que estão no A e botar no B? Aí você vai resolver recursivamente. Tudo bem? Simplesmente isso. Não vai ter que ficar chamando recursivamente até chegar lá no seu caso base, não. Tudo bem? Então essa aqui é uma ideia para você, a partir de hoje, né, resolver problemas recursivamente um pouco mais com alto nível. Tudo bem? Então, agora a gente vai partir para a nossa análise, tudo bem? Desse algoritmo, né? A gente vai pegar o tempo dele. Só que, assim, de modo geral, a gente sempre tem aquele resquício, né? Aquele negócio na cabeça da gente, né? Mas como é que isso aqui resolve tudo, né? Como é que isso aqui... Será que esse algoritmo aqui, de fato, né, ele funciona, né? Então a gente pode fazer nele, né? A gente pode fazer assim, né? Do jeito que a gente fazia lá em FUP
em laboratório de programação, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar outra... Eu vou considerar aquele nosso caso lá de 3 discos, tudo bem? Então, suponha aqui que você vai chamar o Hanoi, né? Eu só vou colocar H, tá, gente? Então, aqui você entenda que eu estou chamando o nosso algoritmo, o Hanoi de 3. Aí, os meus discos, eu vou dizer que é o X, o Y e o Z. Tudo bem? Então, aqui você está chamando o XYZ. Então, a primeira coisa que você faz lá no seu algoritmo recursivo é sempre resolver o caso base. O caso base é quando esse camarada aqui é igual a 1. Então, não é esse o caso aqui. Tudo bem? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar o Hanoi de 2, ok? Porque é n-1, né? Aí você troca esses dois aqui, né? Ó, você vai trocar os dois finais aqui. Você vai continuar com x aqui ainda. Aí vai colocar zy. Depois, você vai fazer o movimento de quem? Eu vou colocar só m, tá? Você faz o movimento do x pro z, né? Que isso seria equivalente ao nosso pino maior, né? Então, você vai colocar o do x pro z. E depois, você vai chamar o Hanoi de 2, agora do y, que seria esse pino aqui do meio, né? Pro z. Então, aqui, você vai botar assim. Tudo bem? Então, vamos lá continuar agora. Vamos para esse caso aqui, dessa chamada recursiva aqui, tá? Então, ele vai... Aqui não é 1, tudo bem? Então, eu não estou no meu caso base. Então, eu vou chamar o H de 1. Aí, de novo, primeiro que eu faço, eu troco esses dois camaradas aqui. Então, quando eu trocar, eu vou ficar x, y, z. Tudo bem? Depois, eu vou fazer um movimento do x para o y. Depois, eu vou chamar o Hanoi de 1. Aí, nesse caso, eu vou trocar esses dois aqui, né? Então, o y vai ficar... Aqui vai ficar o z, xy. Tudo bem? Então, dando o nosso prosseguimento aqui, ó, esse caso aqui, nessa chamada recursiva, eu cheguei no meu caso base. O meu caso base, eu simplesmente pego o disco maior e passo para cá, né? Que ele é único no caso, né? Então, aqui eu vou fazer o movimento de x para z. Ok? Então, aqui eu fiz o meu primeiro movimento, olha só. Esse aqui foi o meu primeiro movimento. Finalizei essa chamada aqui, né? Desculpa, essa chamada recursiva aqui. Depois que eu tiver feito isso, eu vou fazer essa outra aqui. Ou seja, esse aqui vai ser o meu movimento 2. Então, esse aqui vai ser o meu segundo movimento. Depois, eu vou vir para essa chamada aqui agora. Então, nessa chamada aqui, eu tenho que o meu movimento... Eu vou fazer movimento porque eu estou no meu caso base, eu vou fazer daqui para cá, né? Então, eu vou fazer meu movimento de z para y. Então, aqui eu fiz o meu terceiro movimento. Então, concluí essa chamada recursiva. Logo, eu concluí essa daqui também, ó. E continuando essa daqui, né, que eu não concluí ainda, eu tenho que fazer esse camarada aqui. Então, aqui vai ser meu quarto movimento. Ok? Então, pergunta, né? Será que até esse momento aqui, né? Até esse quarto movimento, será que está realmente batendo aqui lá com aqueles outros? A gente pode ver pelo seguinte, né? Ó, onde tem x eu vou colocar A. Então, aqui eu vou colocar A e A. Onde tem y eu vou colocar B. Então, aqui eu vou colocar B, aqui eu vou colocar B. E onde tem Z, eu vou colocar C. Então, vou colocar C aqui, C aqui. Tudo bem?
Aqui tem a seta, e aqui tem o C, né? Tem a seta também. Então aqui, ó, o meu primeiro movimento foi esse daqui. Aí eu vou colocar aqui. Eu vou botar aqui do lado, porque depois eu vou comparar com outro, né? Então esse aqui foi o meu movimento 1. O meu movimento 2 foi esse aqui. Meu movimento 3 foi esse aqui, né? Então eu vou copiar e vou colar aqui. E o movimento 4 foi esse daqui. Aqui só tem 4 movimentos, mas a gente sabe que no final aqui vão dar quantos movimentos, né? A gente sabe que essa quantidade de movimentos que tem aqui nesse H2, X, Z, Y, vai ser a mesma quantidade nesse daqui, né? Que é o 2YZX, ok? Então, se você tem 3 movimentos aqui, você vai ter... Opa! Desculpa. Você vai ter 3 movimentos aqui também. Ok? Então, fica 3 mais 3 mais 1 aqui. Ou seja, vai ser 7 no final mesmo. Então a gente acertou, não foi? Então, será que esses movimentos aqui bateram com os movimentos que a gente tinha falado? A gente pode voltar aqui, ó. E pegar aqui, né? A gente falou isso aqui, ó. Então, vamos copiar e vamos colar lá para ver se deu certo. Vamos aqui, ó. Então, ó, do A para o C, do A para o B, do C para o B, do A para o C. Bem, então pronto. Então meio que bateu com o que a gente estava pensando, tá? Então, se você quiser continuar depois, continua fazendo, tá? Esse daqui, mas até agora tá. Eu acredito que esteja tudo certo, né? Que esteja tudo bem, que você tenha entendido que aqui vai funcionar também. Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo certo aí? Até o momento? Alguma dúvida? Pessoal, estão comigo? Quem está entendendo tudo, levanta a mão aí. Vamos ver aqui. Levantando a mão aí. 3 pessoas? E os outros aí? Tem 20 pessoas aqui, né? Medo? Medo de quê, macho? Porque assim, essa análise aqui seria uma que você faria depois que você estava vendo lá em FUP, né, e tal. Mas assim, a ideia é de que você confie nas coisas que você faz, é evidente, né? Mas a gente sempre tem que tomar uma certa precaução, né? Mas assim, quando você estiver diante de um certo problema, quiser resolver recursivamente, às vezes é mais fácil, porque você pensa só em um passo simples, né? O resto você pensa recursivamente. Para você ter ideia, ó, se você tem absoluta certeza de que recursivamente vai funcionar, ó, esse pedaço todo aqui, ó, você não tem necessidade de você pensar nele, ó. Basicamente você só vai estar pensando nesses 3 passos aqui em cima, entendeu? Aí por isso que é mais fácil, né? Tudo bem? Você pensar recursivamente. Tudo bem? Você ter esse novo pensamento recursivo, vamos assim dizer, né? De que você vai pegar só um passo que é simples, que no caso é esse daqui. Você vai ver um passo simples, os outros você faz recursivamente, tá? Agora, né, dando prosseguimento na aula, eu quero saber o tempo do algoritmo, né? Qual é o tempo do algoritmo?
A gente pode considerar que um passo aqui desse algoritmo recursivo é basicamente você mover, né? Você chamar aquele mover. Então, quantas vezes você chama aquele mover? Ok? Então, voltando aqui para o nosso algoritmo, ó, você pode considerar que o tempo dele, né? Aqui nele, né? É exatamente a quantidade de vezes que ele chama esse mover aqui, ok? Então, quantas vezes você chama esse mover aqui? Ok? Então é o seguinte, o tempo dele, eu vou dizer que é T de N, né? Porque você tem N discos, ok? Então, você vai ter T de N, ok? É claro, se o N for igual a 1, né? Você faz um único movimento que é esse aqui da linha 2, ok? Agora, se o N ele for maior do que 1, aí você vai vir para essa linha aqui de baixo, ou seja, você tem que calcular esse tempo aqui, recursivamente da linha 4. Então, como é que eu vou calcular esse tempo recursivamente aqui da linha 4? Então, se aqui em cima eu coloquei T de N, então aqui na linha 4 eu vou colocar T de N menos 1. Ok? Então eu vou colocar T de N menos 1. Aí depois eu vou somar mais um movimento, tudo bem? Então essa quantidade de movimentos que eu fiz aqui na linha 4, que é o Hanoi de N-1, eu vou dizer que eu tenho Tn-1 movimentos aqui. Aí eu vou ter que somar um movimento aqui da linha 5, e depois eu vou ter que somar Tn-1 de novo, porque aqui eu vou fazer Tn-1 movimentos, ok? Porque aqui eu vou ter que ter N-1 discos. Tudo bem? Então, ó, vamos voltar aqui para a gente pegar aqui a nossa análise aqui, tá? Deixa eu aqui para outra folha, tá? Então, para definir uma recursão, né? Aqui eu estou pegando mais recursão matemática, tá? Agora, o que é que eu tenho que definir primeiro? Eu tenho que definir o que é que eu quero calcular, né? Então, eu estou dizendo que o meu T de N é o tempo do meu algoritmo, mas o tempo do meu algoritmo é o quê? É o menor número de movimentos, tudo bem? De movimentos. Aí você vai seguir aquelas regras lá, né? Aquelas duas regras lá do Hanoi, tá? De mover de um pino para o outro, tudo bem? Menor número de movimentos de N discos. Ok? Então, esse N aqui é importante. Eu vou colocar até de outra cor aqui, ó. Então, N, ok? Então, N discos de um pino para outro pino. Ou seja, você está em um certo pino e você quer mover para outro pino diferente. Tudo bem? Aí, qual foi a nossa conclusão lá? Que o nosso T de N... Deixa eu colocar aqui em azul agora. Qual foi a nossa conclusão? Que esse T de N, né, ele vai ser igual a 1, né, se o N for igual a 1. Ou seja, ele faz exatamente o movimento, você só tem um disco lá e basicamente você só faz um movimento. Agora, se for maior do que 1, estritamente maior que 1, aí a gente conclui o quê? Ele vai ter que ter o tempo da primeira chamada recursiva, ou seja, o T de N menos 1, ou seja, esse aqui, ó, se você for pegar isso aqui e colocar aqui, ó, você vai ficar com T de N menos 1, né? Então, é o menor número de movimentos de N menos 1 discos de um pino para o outro, ok? Então aqui você, no caso, fez lá, foi do pino A para o pino B, ok? Você pegou isso na sua primeira chamada recursiva, tá? Aí depois você fez um movimento, você vai ter que computar aqui, ó, mais 1, tudo bem? Depois você chamou recursivamente novamente, aí você vai colocar mais T de N menos 1, ok? Isso aqui para a segunda chamada recursiva, ou seja,
o número de discos que você vai precisar, que vai ser exatamente o que está aqui, tá, gente? Ó. Então, você vai ter o seu T de n-1 é o menor número de movimentos de n-1 discos de um pino para o outro, tá? Aqui no caso eu estou considerando do pino que é o B, né? E você vai para o C, que é referente a esse tempo aqui, tá? Então isso aqui, ó, se n maior do que 1. Ok? Então aqui você tem a sua recursão, ó. Então o T de n ele vai ser 1 se n igual a 1, não. Ok? E ele vai ser... Aqui você tem esse valor aqui, né? Ou seja, você tem esse monstro, mais esse monstro aqui, você tem dois monstros. Ou seja, fica 2 vezes o monstro. Aí mais um aqui. Tudo bem? Isso aqui se o n for estritamente maior do que 1. Vou colocar até de azul aqui, tá? Ok, professor. Então, o senhor chegou nessa recursão, mas... E aí? Eu quero concluir lá que vai ser um certo valor que eu sei, né? Porque aqui você está botando esse t de n-1, aqui eu não sei calcular isso não, tá? Então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui agora é uma análise, tá? Mas antes de fazer essa análise, eu quero saber se está todo mundo comigo aqui entendendo direitinho. Tudo certo aí? Tá tudo ok, pessoal? Tudo certo, né? Até agora? Ok, então eu vou dar prosseguimento aqui, tá? Então pronto, é o seguinte, aí a gente vai fazer a análise dessa recursão aqui agora, tá? Então, de modo geral, a gente vai lá do nosso caso base, né? Ou seja, t de 1 é igual a quanto? É 1. T de 2 é igual a 2 vezes o t anterior mais 1, ou seja, 2 vezes o t de 1 mais 1. O t de 1 é igual a 1, vezes 2 dá 2, mais 1 dá 3. Ok? Então, meu t2 é igual a 3. Tudo bem? Aqui eu simplesmente troquei por 1 e fiz as contas. 2 vezes 1 mais 1. Aí, quem é o meu t de 3? O meu t de 3 é 2 vezes o meu t de 2 mais 1. Quem é o meu t de 2? É 3. Vezes 2 dá 6, mais 1, 7. Então, aqui eu tenho 7. Então, aqui a gente já sabe que a gente conseguiu acertar, né? O menor número de movimentos possíveis é igual a 7, tudo bem? O t de 4, como é que vai ficar? 4, né? Então, você tem 2 vezes o t de 3 mais 1. Então, 2 vezes 7 dá 14, mais 1 dá 15. Tá? Vamos fazer aqui só mais uma aqui. Então, t de 5 vai ser igual a 2 vezes t de 4 mais 1. Ok? Então, 2 vezes 15 dá 30, mais 1, 31. Tá? Eu quero saber quem é que vai ser o meu t de n aqui. Tudo bem? Então, aqui você pode perceber o seguinte. Ah, professor, percebi uma coisa bem interessante aqui, né? Ó. Esse camarada aqui, ó, é 2 elevado a 1 menos 1. Esse aqui, ó, é 2 elevado a 2 menos 1. Esse aqui é 2 elevado a 3 menos 1. Esse aqui é 2 elevado a 4 menos 1. Esse aqui é 2 elevado a 5 menos 1. Ah, que interessante. Então, ó, se aqui, ó, eu botei 1 aqui, você vai ter 1 aqui em cima. Se você tem 2 aqui, aqui ficou 2 aqui, ó. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ah, então isso quer dizer que quando tem n, ou seja, o meu t de n, então ele vai ser 2 elevado a n menos 1. Será que isso aqui vai funcionar sempre?
Será que o que eu vi aqui está certo? O que é que vocês acham? Tudo certo aí, pessoal? Acho que sim? Todo mundo acha que sim? Acha que vai dar certo? Mas você tem que provar, né, que tá. Acha que tá certo, mas também acha que dá errado, né? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que sim. Mas aparentemente, né, funcionou muito bem, né, até esse camarada aqui, né? Então, uma forma de você mostrar isso daqui é você utilizar a indução, entendeu? Você vai mostrar que esse camarada aqui, ó, por indução, a gente tem que o t de n vai ser igual a 2 elevado a n menos 1. Tudo bem? Então, como é que você faz essa demonstração, tá? De fato tá certo, tá, gente? Então, isso aqui é uma das formas de você fazer, né, essa resolução de recursão, tá? Algoritmo recursivo, para você calcular o tempo dele, você vai ter uma recursão, tudo bem? Então, simplesmente pelo fato de que você pode ter exatamente essa mesma ideia. Cada chamada que ele faz recursivamente, você toma ali aquele t, né? Tipo, se você tem um t de n, aí ele chamou recursivamente lá para t de n-1, aí você bota lá naquela linha lá o t de n-1. Depois você pega e soma tudo e você vai ter uma recursão desse tipo aqui, né? Aí, depois, você pode fazer uma certa análise, como a gente fez aqui, ó, e você pode concluir que existe uma certa regra, né? Na verdade, né? Que dá para você ter uma regra geral assim, ó. Então, quando você conclui essa regra, aí dá para você mostrar por indução, tá? Então aqui nesse caso vai funcionar, mas a gente vai ver por que isso vai funcionar, tá? Então eu vou aqui pegar a nossa recursão aqui para a gente fazer a análise dela, tá? Então, o que é que eu quero mostrar, né? Eu quero mostrar... Esqueci só de colocar o T aqui, não foi? Então eu quero mostrar que a minha recursão, na verdade, ela tem uma fórmula fechada, né? A fórmula fechada é essa daqui, que é 2 elevado a n menos 1, tá? Vou colocar ela até aqui de outra cor. Vou colocar ela de preto aqui. Pronto. Aí você tem aqui como é que você vai mostrar isso, né? Então, por indução, né? Qual seria o seu caso base aqui, por exemplo, né? A sua base aqui é quando n for igual a 1. Ok? Então, eu tenho que colocar o n igual a 1, né? Então, aqui você pode perceber o seguinte, que o t de n, aí você vai utilizar a sua recorrência, né? A sua recursão aqui. Aqui, no caso, você vai simplesmente botar 1, né? Só que 1 você sabe que é igual a quem? Que é igual a 2 elevado a 1 menos 1. Quem é o t1 aqui? É o n. Então, aqui fica 2 elevado a n menos 1. Então, aqui, quando o teu 1 é igual a n, você tem que o t de n é igual a 2 elevado a n menos 1. Então, aqui no teu caso base, funciona muito bem. Ok? Então, vamos aqui para a nossa hipótese de indução. Então, a nossa hipótese de indução, a gente vai supor, né? Vou colocar aqui sup, né? Suponha que seja verdade, né? Verdade o quê? Que funcione até o t de... até o meu t de n menos 1 elevado, né? Então, até o meu t de n menos 1, que é o que? 2 elevado a n menos 1 igual a 2 elevado a n menos 1, aí você bota o menos 1 aqui embaixo, tá? Então, pronto, aí você supõe isso aqui. Tá? Nesse caso, como eu não estou no meu caso base, né? Aí eu vou ter que concluir isso daqui, né? Ó.
no meu passo. Então, aqui no seu passo, você vai pegar o t de n, que é igual a esse camarada aqui, tudo bem? Lá da sua recursão. Então, t de n dá igual a 2 elevado a n. Não, desculpa. T duas vezes o t de n menos 1 mais 1. Ok? Então, aqui eu vou utilizar a minha hipótese, né? A minha hipótese ela pode ser usada aqui, ó. Então, em vez de colocar o t de n menos 1, eu vou colocar esse camarada aqui. Então, aqui eu vou utilizar a minha hipótese de indução, tá? Vou colocar aqui HI, né? A minha hipótese. Aí eu vou deixar o 2, em vez de colocar o t de n menos 1, que é esse camarada aqui, eu vou colocar esse aqui. Aí eu vou ficar com 2 vezes n elevado a n menos 1. Aí você coloca mais 1 aqui, ó. Então, como é que você vai continuar aqui? Você vai fazer a conta, né? Ó. Esse camarada aqui vezes esse aqui, ó. Depois, você bota ele para multiplicar o menos 1. Tudo bem? Então, vamos fazer a conta aqui em separado. Você tem esse vezes esse daqui. Então, o 2 é a mesma coisa que ser 2 vezes 2 elevado a 1, né? Aí você vai multiplicar por 2 elevado a n menos 1. Quando você tem a mesma base, né? Quando você está com a mesma base, você simplesmente soma os expoentes, né? Ou seja, fica 2 elevado a 1 mais n menos 1. Então, aqui o 1 vai cortar com o menos 1 e você só vai ficar com n em cima, né? Então, aqui vai ficar 2 elevado a n. Então, aqui, ó, na tua primeira conta, vai ficar com 2 elevado a n. Aí, o 2 vezes o menos 1 fica menos 2, ok? Então, bota menos 2 aqui e depois você repete esse mais 1 aqui. Agora, você vai ficar com 2 elevado a n, aí menos 2 mais 1 dá menos 1. Pronto, exatamente o que você queria, ó. O teu t de n dá igual a 2 vezes n, 2 elevado a n menos 1. Tudo bem? E assim a gente conseguiu provar por indução, tá? Tá claro, gente, aqui? João Emerson, tá. Aqui tá ok, né? Entenderam direitinho, né? Tudo bem. Legal. Deixa eu ver aqui o tempo. Quanto tempo a gente tem ainda? A gente tem tempo ainda, tá? Então, outra forma de você resolver isso aqui aí é um modo diferente, né? Porque assim, se você for perceber aqui, ó, eu vou voltar aqui um pouquinho. E meio que assim, né? Isso daqui, ó, essa conclusão aqui, ó, às vezes, tá? Porque assim, quando eu falei para você, olha, né? Isso é assim, né? Se comporta desse jeito, né? Mas de modo geral, não é nem um pouco fácil você perceber isso, não, tá? Tipo, como é que eu ia perceber que era 2 elevado a 1 menos 1, 2 elevado a 3 menos 1, 2 elevado a 4 menos 1? Às vezes você só tem o número, né? 1, 3, o 7 e o 15. Aí, não, peraí, 1, 3, 7 é número ímpar. Será que tem alguma coisa, entendeu? Aí, enfim, para você achar essa regra, né? Às vezes não é fácil. Tudo bem? Não é fácil você achar essa regra. Então, tem outra forma de você resolver essa recursão aqui também. Tudo bem? Que a gente pode fazer agora, tá? Então é o seguinte, eu vou pegar essa minha recursão aqui de novo, né? Aí vou resolver ela de modo que eu não sei que ela vai chegar até aqui, tudo bem? Tudo bem? Eu não sei onde é que eu tenho que chegar, mas eu sei que eu vou fazer algumas coisas e claro, é evidente que você sabe que a gente vai ter que chegar até nessa fórmula aqui em cima, tudo bem? Então, vamos lá, né? Ó. Então, uma forma aqui, ó. Aí o T veio sem o traço de novo, né? Aqui. Então, quando você não sabe, né? Você não tem a menor ideia, né? Do que
do que possa ser essa fórmula fechada dessa recursão, tudo bem? Aí como é que você pode resolver? Você pode resolver assim, né? Que seria o método da lupa, né? Que a gente chama. O t de n é igual a quanto? É igual a 2 vezes o t de n menos 1 mais 1. O teu t de n menos 1 é igual a quanto? É 2 vezes o anterior, que é t de n menos 2, mais 1. Quem é o teu t de n menos 2? Ou seja, toda a vida eu estou pegando... É sempre aquele cara que está lá na minha recursão. E eu sempre estou calculando ele. Ó. Então, aqui vai dar t de n menos 3 mais 1. Né? Dando prosseguimento, você tem o t de 3 mais 2 vezes o t de n menos 4 mais 1. Ok? Então, se você continuar aqui, você vai parar, não vai? Você vai parar onde? Você vai parar no seu caso base, ó. Tudo bem? Você vai parar quando o t ele for igual a 1. Aqui você está diminuindo. Ó. Começa o n, n-1, n-2. Vai chegar uma hora que ele vai ter o t2, que vai ser 2 vezes o t de 1, mais 1. E você vai chegar finalmente no teu t de 1, que é igual a 1. Ok? Então, aqui o que é que você pode fazer aqui nesse caso aqui? Você tem essa opção de equações aqui. Então, o seu objetivo aqui, ó, é somar todo mundo, ó. Porque depois que você somar, você vai poder fazer esses cortes aqui, ó. Porque o T1 está de um lado e o T1 está do outro. O T de N-2 está de um lado, o T de N-2 está do outro lado. Só que aqui a gente não pode fazer esses cortes diretamente, né? Ó. Mas por que eu não posso fazer, professor? Se você fizer esse corte aqui, vai dar problema. Por quê? Porque você tem 2 aqui de um lado, né? 2 monstros, né, aqui do lado. E aqui você só tem um monstro só. Então, qual é a ideia aqui? Antes de cortar, você multiplica esse camarada aqui por 2. Tudo bem? Então, você bota vezes 2. Tanto um lado quanto o outro. Ou seja, aqui você vai ter o 2 multiplicado pelo t de n menos 1. E você vai poder cortar aqui com esse t de n menos 1 aqui, tá? Enfim, né? Então aqui você vai fazer esse corte, né? Aí para cortar agora esse aqui de baixo, ó, lembra que eu multipliquei por 2. Então aqui não é 2 não, tá? Aqui ele é o 2 vezes 2, que é 4. Então para fazer esse corte aqui, eu tenho que multiplicar esse aqui de baixo, ó, por 4. 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, tá? Então, pronto, né? E assim eu vou seguindo o mesmo raciocínio, né? Para fazer o corte aqui do t de n menos 3, eu vou ter que multiplicar esse aqui de baixo por 2 elevado a 3, ok? Porque aqui você tem um 2 que está multiplicando por 2 elevado a 2. Então, aqui tem que ser 2 elevado a 3, tá? Então, seguindo esse raciocínio, você vai fazer os cortes, você vai cortando, até chegar aqui nesse aqui de baixo, né? Ó. Esse aqui vai ser 2 elevado a quanto? Se você está tomando esse aqui de cima, né? Ó. Aqui em cima você pode considerar que está multiplicando por 2 elevado a 0, que é 1, ou seja, você não está fazendo nada. 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Então você está seguindo lá com a ideia, né? 0, 1, 2, 3, ok? Então aqui você vai ter quantos aqui, ó? Você tem n, né? Porque vai do n até o 1, né? Então, como você tem n, aqui, né, nesses expoentes, né, você está contando também, ó, mas você está começando do 0, ok? Ou seja, então aqui no final, quando você for fazer a última multiplicação, que você tem que fazer também, né, para você fazer esse corte aqui, como você tem n caras, aqui vai ser 2 elevado a n menos 1. Logo, esse aqui de cima vai ser 2 elevado a n menos 2. Ok? Eu simplesmente estou seguindo aqui, tá? Aqui você vai de 0 n menos 1 até o 1. E aqui você vai do 0 até o n menos 1, ok? Então, de um lado você tem n números e do outro lado você vai ter n números também, tá? Ok, pessoal? Tá tudo certo aqui? Qual é o meu objetivo? Então, eu fiz essas multiplicações aqui para fazer esses cortes. Ok? Então, ó, quando você for
quando você fizer esses cortes, aí, desse lado aqui, ó, você cortou todo mundo menos o t de n. Ou seja, aqui no final, ó, você ficou só com t de n do lado de cá. Olha só que legal. E do outro lado, professor, ficou quem? Ora, ficou esses camaradas aqui, né? Ó. Você ficou com essa ruma de 1 aqui, tudo bem? Porque os outros você cortou. Ó. Aqui você cortou todo mundo, né? Claro, esse 1 aqui você não cortou não, tá? Mas esses outros aqui, ó, todos eles você cortou, ó. Aí o que sobrou foi só esses 1s aqui, mas é evidente que esses 1s, né, você tem que multiplicar por esses camaradas aqui, né, ó. E claro, 1 vezes um certo número vai dar exatamente aquele número, tá? Então exatamente o que você tem que somar aqui são exatamente esses camaradas aqui, ou seja, o 2 elevado a 0, mais o 2 elevado a 1, mais o 2 elevado a 3, até chegar nesse camarada aqui. Ok? E aqui, ó, então a gente percebeu que é igual a quanto? É 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2. Aí você vai até o 2 elevado a n menos 1. Ok? Então aqui você já sabe o que é isso aqui. Então isso aqui é uma PG, né? Lá em matemática básica a gente vê PG. Então, como é que é a regra lá da soma lá de uma PG? Você pega o primeiro termo aqui no caso é 1, né? Porque é 2 elevado a 0, então você bota 1 aqui, aí vezes uma fração. Então a fração você vai pegar a razão, aqui no caso é 2, porque você vai sempre multiplicando por 2, né? Cada termo, né? Esse aqui vezes 2 dá esse, vezes 2 dá esse, vezes 2, e assim você vai até o final. Ok? Então aqui você tem quantos elementos aqui nessa soma? Você tem n, né? Porque vai do 0 até o n menos 1. Então você tem n aqui. Aí bota menos 1, que é o da fórmula. E embaixo, aqui na fração, bota você vai colocar a sua razão, que é 2, menos 1 também. Então, isso aqui vai dar igual a quanto? Vai dar 1 vezes esse camarada aqui, só que esse camarada é ele mesmo, né? Então, e aqui embaixo você tá dividindo por 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, ou seja, você não está dividindo por nada, né? Então, aqui vai ficar 2 elevado a n menos 1. Tudo bem? Então, aqui você concluiu, ó. Aqui você teve essa conclusão também aqui, lá do 2 elevado a n menos 1. Ok, pessoal? Tá bom por hoje? Hoje tá meio pesado? Ah, tá bom, eu vou esperar aqui. Tenta entender um pouquinho e vai. Explicar qual parte, Milena? O Jorge, o n-1 ele saiu da fórmula lá da PG. Vocês viram isso ou não? Ah, não lembra de PG, né? Em matemática básica, né? A fórmula da PG. A gente pode pensar nela aqui sim, tá? Então, já que alguns alunos não lembram, que não viram, a gente pode ver aqui sim, tá? Então, aqui basicamente é o seguinte, ó. Primeiro, o que é uma PG, né? O que é uma PG? Uma PG é o que a gente chama de progressão geométrica, né? Aí, progressão geométrica por quê? Geométrica porque você vai multiplicando, né? Se fosse PA, progressão aritmética, seria para você somar, né? Então, eu vou tomar aqui o seguinte, ó. Eu vou dizer que o seu primeiro termo aqui é um certo a 0, tá? Aí, quem vai ser o seu segundo termo? O seu segundo termo vai ser o primeiro vezes
uma razão, que eu posso chamar de R. Então, o segundo termo vai ser o A0 vezes um R. Tudo bem? Quem vai ser o seu terceiro termo? Vai ser o A0, que é esse aqui, né? Ou seja, vezes R de novo. Ou seja, vai ser vezes R ao quadrado. Tudo bem? Então aqui, ó, você vai e continua, tudo bem? Você quer somar todo mundo, né? Ó. Soma. Aí você vai até um certo. Aqui você vai ter o A vezes o R elevado a N menos 2, mais o A vezes o R elevado a N menos 1. Então você quer fazer a soma aqui de todo mundo. Tudo bem? Você quer fazer essa soma. Eu vou chamar essa soma aqui de Sn, né? Aí por que eu vou chamar de Sn? Você percebe aqui, ó, que o R é a mesma coisa que R elevado a 1 e o A sozinho é a mesma coisa que o R vezes, né? Ele vezes o R elevado a 0, né? Então aqui você tem do 0, ó, até o N-1. Então do 0 até o N-1 você tem N elementos aqui, tá? Então esse Sn, ele vem... o N ele vem dessa quantidade de termos. Tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Né? Eu vou pegar essa soma aqui e vou multiplicar por R. Ok? Então, eu vou ficar com basicamente a mesma soma, né? Só que eu vou multiplicar por R. Tá? Então, quando você multiplica por R, você vai ter o R vezes o Sn, que é esse cara aqui, igual. Aí você vai ter esse primeiro cara aqui, vezes o R, mais esse aqui vezes R. Ele vai dar igual a quanto? Vai dar igual a esse cara aqui, né? Ó. Esse aqui vezes R. Vai ser o A0 vezes R elevado ao cubo, né? E aí você vai, né? Aí esse camarada aqui vezes R. Vai ser o R é a tua razão, tá, gente? Elevado a N menos 1. Mais esse aqui vezes R, você vai ficar com A vezes R elevado a N. Tá claro até agora o que eu fiz, pessoal? Alguma dúvida? Ok, então pronto. Aí o que é que eu vou fazer aqui agora, né? Você percebe o seguinte, ó, que você tem alguns termos aqui que estão se repetindo, ó. São os mesmos, né? Ó, aqui você iria ter o 3, né? Aqui, vez anterior aqui, você iria ter aqui. Ok? Então, se eu pegar uma dessas equações e subtrair da outra, né? Então eu vou poder cortar esses caras que eu acabei de circular de verde, né? Aí, como é que eu posso fazer isso? Eu faço a primeira vez menos a segunda ou a segunda menos a primeira? Para fazer esses cortes aqui. Né? Eu quero cortar aqui, né? Ó. Eu quero fazer tudo sumir aqui, ó. O que é que eu faço? O que é que vocês acham? Eu posso fazer essa aqui ficar negativa, não? Você concorda comigo? A segunda menos a primeira. É o que o Jorge falou, né? Então, se eu fizer a segunda menos a primeira, aí eu vou ter aqui, né? O menos, né? Aqui vai ser tudo sinal negativo, né? Aí, quando eu fizer esse corte, né? Aqui eu vou ter o menos, né? Aí, desse lado aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o R vezes o Sn, né? Menos o Sn, que dá igual. Aí aqui eu fiquei só com esse cara aqui,
ou seja, eu vou ficar com A vezes N vezes R elevado a N, e com esse cara aqui, ó, que é o menos A0, ok? Então aqui, como é que eu vou fazer as contas agora? Eu vou botar o Sn em evidência, eu vou ficar com R, o R menos 1, ok? Tudo bem que eu botei aqui o Sn em evidência. E aqui eu vou colocar o AN, o A0 em evidência. Aí você vai ter o R elevado a N menos 1. Ok? Então, esse camarada aqui ele vai passar para baixo, né? Porque ele está multiplicando. E aqui, ó, você vai ter que o Sn ele vai ser igual ao AN vezes o Rn, o R elevado a N, né? Menos 1, sobre o R menos 1. Tá? Então, essa aqui é a fórmula da soma da PG. Então, é o primeiro termo, né? Ó, o primeiro termo vezes uma fração. Essa fração tu vai pegar a razão, elevar a quantidade de números que você tem. Aqui no caso é do N aqui, né? Menos 1, aí vem da fórmula, menos 1. E aqui embaixo tem a razão, menos 1. Tudo bem? Então aqui em cima, ó, aqui em cima você vê que eu fiz exatamente o que estava lá, né? Então esse aqui é o primeiro termo, que é o 2 elevado a 0. Depois vezes a fração, né? Que é a minha razão, porque sempre eu vou multiplicando por 2. A quantidade de elementos que eu tenho aqui no caso é n, então por isso que eu botei n aqui. Menos 1 vem da fórmula. E embaixo eu coloquei 2 menos 1, porque o 2 é a minha razão. E o menos 1 ele vem da fórmula, tá? Então tá basicamente aqui, né? Deu para entender agora? Tudo ok? Entenderam qual é a fórmula agora? Suave, né? Tranquilo, né? Relaxado, professor. Ok. Não, então tudo certo. Então acho que por hoje tá bom, né? Por hoje é só. Acho que tá meio pesado já, né? Se botar mais conteúdo aqui fica um pouco mais complicado, né? Mas acho que tá bom aqui. Acho que assim, só basicamente recapitulando, né? Algoritmo recursivo, pensa no passo simples. Pensa no passo simples que você sabe que ele vai ter que ocorrer, tudo bem? Ele vai ter que ocorrer e facilmente a gente vê que ele ocorre, tudo bem? Então, se você pegar esse passo simples, né, de modo geral, você está trabalhando com um certo objeto, aí você veja o início ou então o final, entendeu? Que normalmente ele vai estar lá, né? Aí, então, para você mexer nele, você vai ter que ter uma certa configuração lá, né? Você vai ter que mexer com todos os outros, né? Então, todos os outros, quando você for mexer, você chama recursivamente. Tudo bem? Aí você resolve o seu problema desse modo recursivamente pensando em um único passo. Entendeu? Então às vezes, né, a gente está lá em FUP, Laboratório de Programação, e a gente acha que recursão é muito complicada, é muito difícil, mas assim, é uma ferramenta muito forte para a gente resolver problemas, entendeu? Porque basicamente você só pensa um passo só. O resto é pensamento recursivo, entendeu? E não precisa você ficar pensando em, vai chamar recursivamente depois não. Você simplesmente pausa. Não, isso aqui eu vou fazer recursivamente, ele vai fazer isso aqui. Tudo bem? Aí depois, para você fazer o cálculo do tempo, você vai ter que pegar essas recorrências, tudo bem? Então, diz lá que o tempo é um certo t de n, depois você vai lá para as suas chamadas recursivas, né? Você vai ver um t de... Aqui no caso foi o n-1, né? Mas poderia ser n sobre 2, né? N sobre alguma coisa, então qualquer outro valor, né? E o teu caso base também, né? Aqui nesse caso foi a gente teve ele igual a 1, tá? Então aqui só lembrando aqui, né? Então a gente chegou na nossa recursão, que é essa aqui, né?
Mas o que a gente fez primeiro foi o seguinte, né? A gente fez uma certa análise, né? Que foi essa daqui. Aí, partindo dessa análise, a gente verificou que tem essa regrinha aqui, né? Ah, então eu vi que tem essa regra. Será que funciona? Como é que você vai ver se de fato funciona, né? Porque aqui fica meio que obscuro você simplesmente aceitar, né? Então, se você ficar na dúvida, você vai mostrar por indução, né? Então, se você conseguir mostrar por indução, é porque está certo, de fato, né? Caso contrário, você vai ver onde está errado, tá? Então, dado que você não tem, né, esse sentimento, né, esse sentimento de fórmula fechada, que você não está conseguindo encontrar, né, uma regra, aí você vai partir para uma solução como essa aqui que a gente viu, né? Ó. Você vai pegar esse método da lupa aqui, né? Pega lá a tua recursão zona geral, aí pega um pedaço que chama recursivamente, bota ele lá embaixo e assim você vai criando essas equações. Depois que você criar essa opção de equações até o teu caso base, aí você vai tentar fazer alguns cortes, né? De modo geral, não vai ser tão fácil assim você fazer esses cortes assim de cara. Você vai ter que fazer algumas multiplicações aqui, que foi o que a gente fez, tá? Então, depois que você faz essas multiplicações, você faz os cortes. Aí, de modo geral também, depois que você faz os cortes, de um lado só vai ter o tempo lá que você quer calcular, e do outro vai ter algum somatório, tudo bem? Aqui no caso foi um somatório de uma PG, tá? Então, PG, agora a gente sabe, né, que tem uma fórmula e a gente tem como calcular ela diretamente, né? Que aqui no caso a gente utilizou, né? Claro, a gente entendeu depois aqui embaixo direitinho, né? Mas agora a gente já sabe, né? Tudo bem? Então pronto, basicamente é isso, tá? Ok? Tudo certo? Então voltando aqui para os slides, tá? Então, aqui lá o livro do COM, você veja lá também. E é isso, pessoal. Obrigado, tá? Fiquem todos com Deus aí, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Qualquer coisa, manda e-mail para mim.